Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará hoje sobre Supremo Tribunal Federal. Mas antes de começar o vídeo, já dê sua curtida e se inscreva no canal. Supremo Tribunal Federal, STF, é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e acumula tanto competências típicas de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal de última instância, como de um tribunal constitucional, que seria aquele que julga questões de constitucionalidade independentemente de litígios concretos. Sua função institucional fundamental é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988, apreciando casos que envolvam lesão ou ameaça a esta última. De suas decisões não cabe recurso a nenhum outro tribunal. Criado após a independência do Brasil, como Supremo Tribunal de Justiça, e renomeado como Supremo Tribunal Federal após a proclamação da República, o STF exerce uma longa série de competências, entre as quais a mais conhecida e relevante é o controle concentrado de constitucionalidade através das ações diretas de inconstitucionalidade. Todas as reuniões administrativas e judiciais do Supremo Tribunal são transmitidas ao vivo pela TV Justiça desde 11 de agosto de 2002 e pela Rádio Justiça desde 5 de maio de 2004. O tribunal também está aberto para o público assistir aos julgamentos. Os 11 juízes do tribunal são chamados de ministros, apesar de o cargo não ter nenhuma semelhança com os ministros dos órgãos do governo. Eles são nomeados pelo Presidente da República, devendo ser aprovados pelo Senado Federal. A idade para aposentadoria compulsória é de 75 anos. Originou-se na transferência da família real e da nobreza portuguesa para o Brasil, em 1808, por ocasião da invasão do Reino de Portugal pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. O príncipe regente Dom João Maria de Bragança, futuro rei Dom João VI, transfere a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro, então capital do Estado do Brasil, uma colônia do Império Português. Com tal transferência, todos os órgãos do Estado português são transferidos para o Rio de Janeiro, inclusive a Casa da Suplicação, nome pelo qual era chamado o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Transformando, então, a relação do Rio de Janeiro na Casa da Suplicação do Reino de Portugal e, portanto, também do Império Ultramarino Português. Em 1822, após a proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal, por Dom Pedro de Alcântara de Bragança, futuro imperador Dom Pedro I do Brasil, filho do rei Dom João VI, foi outorgada a primeira Constituição brasileira, em 1824, cujo artigo 163 dizia, na capital do Império, além da relação, que deve existir, assim como nas demais províncias, haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das relações por suas antiguidades, e serão condecorados com o título de conselho. Na primeira organização poderão ser empregados neste tribunal os ministros daqueles que se houverem de abolir. Artigo 163. A determinação constitucional dizia que essa corte deveria ser chamada de Supremo Tribunal de Justiça e foi regulamentada pela Carta de Lei Imperial de 18 de setembro de 1828 e instalado no dia 9 de janeiro de 1829, funcionando na Casa da Câmara do Senado e posteriormente no Palácio da Relação, na Rua do Lavrádio. A influência Supremo Tribunal de Justiça não era, no entanto, comparável à da Suprema Corte do Brasil Republicano, uma vez que as decisões finais nos processos judiciais seguiram cabendo aos tribunais da Relação do Império, instalados no Recife, no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Luís. Na ditadura militar, em 1965, o número de assentos foi aumentado de 11 para 16, buscando diluir o poder dos ministros indicados por João Goulart e Juscelino Kubitschek. Em 1969, fazendo uso do Ato Institucional número 5, AI-5, foram compulsoriamente aposentados os ministros Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Victor Nunes Leal.
Em solidariedade aos colegas afastados, o ministro Antônio Gonçalves de Oliveira renunciou ao cargo. Nesse mesmo ano, o ministro Lafayette de Andrada solicitou sua aposentadoria em protesto às medidas de cessão do governo militar. Com a saída destes 5 ministros, Médici retornou o tribunal ao tamanho original. Ali continuaram Adalto Lúcio Cardoso e Aliomar Baleiro. Meses depois foi nomeado o ministro Bilac Pinto, deputado que havia introduzido no vocabulário civil o conceito de guerra revolucionária. Em 1998, ao se referir sobre o caso Olga Benário Prestes, o então presidente do Supremo, Celso de Mello, declarou que a extradição fora um erro. O STF cometeu erros, este foi um deles, porque permitiu a entrega de uma pessoa a um regime totalitário como o nazista, uma mulher que estava grávida. Em 2003, com a aposentadoria do ministro Moreira Alves, que fora indicado pelo presidente Ernesto Geisel, o tribunal passou a ter uma composição inteiramente formada por ministros indicados por presidentes do período democrático. Em maio de 2009, a revista britânica The Economist classificou o STF como o tribunal mais sobrecarregado do mundo, graças a uma infinidade de direitos e privilégios entrincheirados na Constituição Nacional de 1988. Até recentemente, as decisões do tribunal não eram vinculadas aos tribunais inferiores. O resultado foi um tribunal que está sobrecarregado ao ponto de um motim. O Supremo Tribunal Federal recebeu 100.781 casos no ano de 2008. Em abril de 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a revista e o site O Antagonista retirassem do ar reportagens que faziam menção ao presidente da Corte, Dias Toffoli, que teria sido citado pelo empresário Marcelo Odebrecht, investigado e preso pela Operação Lava Jato. Segundo a revista, Odebrecht afirmou à justiça que em e-mails enviados por ele a 2 executivos da empreiteira o codinome amigo do meu pai se referia a Toffoli, na época das mensagens ministro da Advocacia Geral da União. Coube a Moraes a decisão, por ser relator de um inquérito aberto pelo Supremo para apurar notícias falsas ou que atentem contra a honra dos ministros, e ainda estipulando uma multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento da decisão e convocando os responsáveis pela publicação para prestar esclarecimentos à Polícia Federal em até 72 horas. O caso teve repercussão negativa entre autoridades do meio jurídico, jornalístico e político em repúdio à determinação do STF. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGI, divulgou uma nota condenando a decisão. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou deste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.